Nesses manuscritos estava ali a vida de Jesus, dos 12 aos 28 anos de idade. E que foi ali que Jesus passou esse período. Então, o que se diz ali que Jesus, naquela época, as crianças, vamos dizer assim, né? Os meninos noivavam quando eles faziam 13 anos de idade. Quando eles faziam 13 anos de idade, os pais já tinham com quem casar, já iam lá ver os dotes, quem ia doar o quê, para quem ia doar. Então eles já eram comprometidos num casamento com os 13 anos de idade e não tinha escolha. Então Jesus saiu, foi embora com 12 anos de idade, por isso que ele some. E ele foi para o Tibete, nesse monastério que chama-se Remes. E ali ele ficou até os 28 anos de idade, de acordo com esses manuscritos. Esses manuscritos foram tão importantes e tão reveladores que em 1901 teve um escritor chamado Ousley, que ele escreveu um evangelho que é muito conhecido, que é o Evangelho dos 12 Santos. E esse evangelho foi baseado nesses manuscritos que contam essa história. Depois, o Nicolás Notovitch foi para a Índia, porque na verdade ele estava indo para a Índia, parou no monastério e continuou. E na Índia descobriu-se que Jesus, após o Tibete, ele tinha ido para a Índia. Na Índia, Jesus passou 2 anos, dos 28 aos 30 anos de idade. E ali na Índia ele foi aprender sobre reencarnação, foi aprender sobre vida extraterrestre, porque na Índia é muito comum, né? Nós temos ali as Vimanas, por exemplo. As Vimanas são as naves espaciais, que eles têm os desenhos, eles até cultuam isso. Os deuses hindus são meio homem, meio cobra. Então, para eles é muito normal, eram azuis. Então, o que para nós, para o ocidental, é uma coisa que às vezes, né, antigamente, agora está mais comum, a gente falava em extraterrestre, todo mundo achava que era tudo maluco. Na religião deles, na cultura deles, isso é muito normal, essa comunicação sempre houve. E Jesus foi para lá aprender sobre isso. Com 30 anos de idade, Jesus vai para o Egito. No Egito, Jesus passa a estudar os mistérios de Tote. E isso foi comprovado quando encontrou-se os pergaminhos do Mar Morto. Em 1947, foram encontrados numas grutas, né? Tinha uns garotos babuínos que estavam ali brincando no meio das grutas, jogando pedra, e jogaram pedra numa gruta e escutaram um jarro se quebrando, na Cisjordânia. Quando entraram, tinham vários jarros com muitos pergaminhos dentro. Foram mais de 900 pergaminhos encontrados. Entre esses pergaminhos, nós tivemos uma grande descoberta, que foi o livro de Enoque. E parte dos pergaminhos tinham muitas coisas interessantes, e uma parte é contando a vida de Jesus no Egito, dos 30 aos 32 anos, que ele passou pelos ensinamentos, pela iniciação nos mistérios, nos ensinamentos de Tote. Então, para quem não sabe quem foi Tote, né? Tote, na verdade, era um governante atlante, filho de Enki, que quando a Atlântida sucumbiu, Tote, com mais um grupo de atlantes, foram para um lugar chamado Kemet. Em Kemet, eles fundaram uma civilização que posteriormente recebeu o nome de Egito. Então, Tote, no Egito, foi quem criou a civilização egípcia. Tote depois foi para a Grécia. Na Grécia, criou a civilização grega, fazia parte ali. Ele foi conhecido como Hermes. E por isso que ele recebeu o nome de Hermes Trismegistus. Porque Trismegistus significa Hermes 3 vezes grandes. Por ter sido Hermes, Tote e esse governador em Atlântida. E Tote deixou escrito as tábuas de esmeralda. São 12 tábuas. Nós conhecemos uma tábua muito famosa, que são as leis herméticas. Mas existem mais 11 tábuas, que fala-se tábuas de esmeraldas porque elas são verdes e elas são um material que não é encontrado no nosso planeta. São materiais de transmutação, de alquimia. É uma doideira o negócio. E
esses ensinos, e Jesus aprendeu. E, segundo os pergaminhos do Mar Morto, Jesus teria aprendido isso. Ele participava de sessões de aprendizado dentro da esfinge. E também na pirâmide. Na pirâmide, na verdade, ele ativava a sua energia, porque as pirâmides são fontes de energia, né? As câmeras, que tem principalmente a câmera do rei, que fica no centro da pirâmide, que é muito interessante, era o centro da pirâmide, de toda a energia da pirâmide concentrava-se ali. Então, geralmente, os sacerdotes e os deuses, entre aspas, né, os faraós, entravam ali para receber toda aquela energia. E Jesus também fazia isso. E o engraçado é que, depois de muito tempo, alguns historiadores descobriram que parte dos segredos de Atlântida estão em umas câmeras escondidos embaixo de uma das patas da esfinge. Tanto que, quando entraram na esfinge, somente um arqueólogo, o chefe da arqueologia egípcia, entrou na esfinge. Olhou, viu o que tinha lá dentro, saiu, trancou a porta, ninguém mais entrou. E a esfinge ela é cercada, nós não consegue chegar perto da esfinge. O que tem lá dentro, ele falou que não era nada de interessante. Não tem nada de interessante. Você imagina então que deve ter lá dentro, né? Para ele sair e falar que não tem nada de interessante. Então Jesus passou ali até os seus 32 anos de idade e Jesus retorna para Jerusalém com 32 anos de idade. Então, na verdade, ele saiu com 12 e voltou com 32. Ele não voltou com 30. 32. E ali ele passou a ser um trabalhador da luz, digamos. Tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha desenvolvido, ele passou a ensinar. E não morreu com 33 anos de idade. Estima-se que a morte dele tenha sido em torno de 38 anos, em uma vertente. Mas nós temos alguns evangelhos apócrifos que falam que Jesus não morreu ali, nem foi crucificado. Então nós temos aí também duas histórias, né? Nós temos agora, um dos últimos descobertos foi o Evangelho de Barnabé. Foi encontrado mais ou menos no ano 2000, na Turquia, e de acordo, ele era escrito num idioma chamava siríaco. Siríaco é um dialeto aramaico. E ali, no Evangelho de Barnabé, diz que Jesus não foi crucificado e que quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Judas. Olha que incrível. E que Jesus preveu ali também a vinda de um profeta posterior a ele, que teoricamente seria Maomé. Então muitos, né, o islamismo usa muito o Evangelho de Barnabé. Então tem umas polêmicas aí, mas existem outros evangelhos. Inclusive, a própria Bíblia do Sinai, que foi uma Bíblia, a segunda Bíblia mais importante, a primeira foi da Etíope, a segunda foi a do Sinai, que estima-se que quem encomendou ela ser escrita foi o próprio Constantino, e ela foi feita ali no monastério de Santa Catarina, perto do Monte Sinai, no Egito. Não tem a crucificação de Jesus na Bíblia do Sinai, que é uma Bíblia importantíssima. A Bíblia que antecedeu a Bíblia de St. James, né? Que nem é de St. James, é a católica apostólica romana, que posteriormente, aí a gente entra num outro assunto, que é a Bíblia de King James que nós temos hoje, que não é nem uma Bíblia católica, né? É uma Bíblia ortodoxa anglicana. Então é outro assunto. Então tem várias coisas, não sei se tem alguma pergunta aí, porque senão eu vou falar a noite inteira. Foi uma bela introdução já, né, meu querido Sherminator? Tá maravilhoso. É que tem um monte de gente comentando aqui o fato de que Jesus não foi crucificado, e tem um monte de gente que está colocando várias histórias, conceitos e teorias. Eu queria que você explorasse essa questão da morte de Jesus. Então, eu não estou falando que ele não foi crucificado. O que eu estou falando existem evangelhos apócrifos que falam que ele não foi crucificado. Existem evangelhos que falam que ele foi crucificado. Ele foi crucificado ou não crucificado? Depende de qual que você vai estudar, depende do que você acredita. Tem gente que... Então, mas eu, como estudioso,
Eu preciso apresentar aquilo que existem. As opções, existem. as múltiplas Nós temos vertentes nós alternativas. temos outros evangelhos que falam que Jesus teria fugido, que Jesus, se você pega o evangelho de Maria Madalena, Jesus era casado com Maria Madalena. Jesus tinha duas filhas com Maria Madalena. Jesus, então, fugiu com Maria Madalena e seus dois filhos, com a ajuda do José de Arimateia, que era um mercador. José de Arimateia, com o seu navio mercador, foi para a França. Da França, Jesus sabia que os romanos iam persegui-lo. Essa é uma outra história. Iam persegui-lo, ele separou. José de Arimateia levou Maria Madalena e as suas duas filhas para a Inglaterra, e ali nasceu os celtas, com os ensinamentos de Jesus através de Maria Madalena e as suas duas filhas, e Jesus foi para o Oriente Médio e depois para a Ásia. E existem relatos de um Messias que viveu por muito tempo lá, na Índia, na China. Então, assim, existem várias vertentes. Qual é a que está certa? Eu não posso falar qual está certa. Eu falo, porque senão a gente vai... Pode ser essa, está certa, pode ser aquela. Então, não sou eu que estou falando, eu estou falando as vertentes. Pode ser sim que ele tenha sido crucificado, né? Nós temos aí o Santo Sudário, nós temos várias coisas. Então, assim, o que eu ponho é o que existe. Nós não podemos fechar os olhos. Nós estamos num momento em que nós temos que expandir a nossa consciência. A expansão da consciência é adquirir conhecimento. Esses conhecimentos, eles existem. Nós não podemos negá-los, porque nós temos que estar preparados, porque daqui a pouco a verdade vai surgir. Quando ela surgir, nós vamos ter certeza. Eu não posso afirmar se ele foi crucificado ou se ele não foi crucificado. O que eu falo é, existem evangelhos apócrifos escritos por apóstolos que falam que ele não foi crucificado. Tem outros que falam que ele foi crucificado. Tem Bíblia, a Bíblia do Sinai é uma Bíblia importantíssima, que ela fala que ele não foi crucificado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, assim, nós temos, né? Então, como houve muita manipulação de tudo que é lado, é muito difícil nós sabermos, né? Nós temos a Bíblia mais antiga mesmo, é a Bíblia etíope. A Bíblia ortodoxa etíope, essa é a mais antiga, que tinha 81 livros, porque a Bíblia, nós temos que entender que Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia não é um livro de história. Era uma vez. A Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ele foi escrito em 1440 a.C. Antes de Cristo. E o Apocalipse foi escrito 70, 80 depois de Cristo. Então nós estamos falando que a Bíblia, os livros, foram escritos num período de 1500 anos. Então a Bíblia, na verdade, é uma coletânea de livros. A Bíblia mais antiga, datada de 3.000 até 4.000 anos, né? Não tem essa ideia ainda, é a Bíblia etíope. Ela tem 81 livros. Incluindo o livro de Enoque, incluindo vários outros livros. A Bíblia católica romana, ela tem, se eu não me engano, já cai para 75, 76. Já cai bastante, já tiraram alguns livros. A Bíblia do King James, que é a que todos nós temos aqui no Brasil, todos nós, ela tem 66. Então foram muitos livros tirados. Lembrando que essa Bíblia que nós temos hoje, ela foi preparada, encomendada pelo rei James da Inglaterra, em 1602, 1600 alguma coisa, porque ele estava querendo se desvencilhar de Roma. Ele já não queria mais servir a Roma, não queria mais servir o Papa. Ele falou, ó, então muita coisa mudou, porque ele não estava de acordo com várias coisas da Igreja Católica Romana. E até então, a Bíblia só poderia ser escrita em latim. Então, quem ia nas igrejas, os padres, eles liam a Bíblia em latim e de costas para o público. E ninguém entendia nada. Nada, era latim, ninguém entendia. E a Bíblia era proibida